Todos os homens da família dele traem. O título deste vídeo é baseado numa mensagem que eu recebi no meu grupo exclusivo do WhatsApp. E se você ainda não faz parte deste grupo, na descrição deste vídeo tem um link. Basta você clicar, entrar neste grupo que ele está crescendo a cada dia. Esse grupo ele é exclusivo para mulheres. Então, lá é um momento que você tem de ficar mais próxima de mim, de fazer perguntas, de tirar dúvidas, de dar sugestões para novos vídeos. Então é um momento também, quando o grupo está aberto, das amadas que estão lá desabafarem. E aí eu aproveito o desabafo delas e aí crio mais conteúdos para atingir cada vez mais mulheres. Então vamos lá. Eu vou ler o trechinho aqui da mensagem que ela escreveu. Toda a família dele trai. O pai dele trai, os irmãos dele traem, claro que ele iria me trair. Todos são mau caráter. Então, amada, quando eu li essa mensagem, eu pensei assim, diante de uma situação assim, nós temos duas alternativas, né, aparentemente. Uma é baseada nessa mensagem dela, né? Ela conseguiu observar que todos os homens da família traem. Os irmãos, o pai. Então ela já chegou à conclusão que, logicamente, ele iria trair ela também. Já rotulou eles como mau caráter e a opção que ela tem é acreditar nisso, ou seja, ela e várias mulheres que vivem situações iguais, tá? Mas é acreditar que isso é uma verdade e adquirir essa crença, né? E talvez alimentando essa crença de que esses homens todos são mau caráter, ela vai se limitando de se relacionar novamente. E por ela ter essa crença, quando ela vê amigas, pessoas próximas dela que também passarem por essa questão de traição, né? Ou então, por exemplo, tá com uma amiga que está vivendo um relacionamento bem, só que o irmão da amiga é um mau caráter, trai a mulher e tudo mais. Aí ela, com essa visão de que os homens são assim, ela vai já até alertar a amiga, olha, isso aí aconteceu comigo, a família dele toda traiu, eu fui traída também, então você toma cuidado, hein? Senão seu marido pode acabar te traindo, marido ou namorado, tanto faz. Então, amadas, o que eu quero passar com isso? Essa é uma forma de você levar essa história, tá? E eu também não tô aqui para dizer que homem não é mau caráter fazendo isso, porque é sim, tá bom? Só que nos meus vídeos, no meu canal, o que eu faço? É para trazer consciência às coisas que eu falo aqui. Eu não estou aqui para ficar falando mal de homem ou dizer que todos os homens não prestam, que todos os homens são mau caráter, não é nada disso. Eu estou aqui para mostrar para as mulheres que sofrem por atrair este tipo de homem a como elas entenderem o que se passa por trás desse comportamento deles, também para elas entenderem que a autoestima delas tem tudo a ver com atrair este tipo de homem e para mudar esse jogo, para deixar de sofrer, entende? Porque se você optar por essa opção de que todos eles são mau caráter, vai acontecer isso que eu acabei de falar agora, você vai adquirir essa crença, vai alimentar ela. Eu vejo um ponto positivo nessa crença. Quando você estiver conhecendo uma pessoa, vai conversar, e aí vai descobrir que na família dele tem essas questões de traição, você já pode bloquear isso, falar, opa, eu já vivi essa situação antes e agora eu não quero viver mais. Aí você sai fora. Isso é muito legal fazer esse tipo de observação. Mas precisa ser inteligente também, né? Em vez de já sair se envolvendo, ficando com a pessoa, conheça ela primeiro. Eu falo isso nos meus vídeos. Por quê? Porque se você está conhecendo uma pessoa e você está carente, não está com a sua autoestima legal, vai se envolver com um cara, vai ficar apaixonada muito rápido. E nessa de ficar apaixonada, depois você vai sabendo toda a história da família dele, aí, minha colega, depois para você sair dessa vai ser muito mais difícil. Tá? Então, já que você está tendo a percepção de, opa, ele me traiu, a família dele toda é assim, então você já fica ligada, né? Quando for conhecer uma outra pessoa, você já tem essa cartinha na manga, né? Já viu que já aconteceu isso daí, você já pode pular fora porque não é para você. Esse é um ponto legal, tá? Mas o que eu quero trazer com esse vídeo é
para a gente sempre entender o que se passa por trás de toda essa história. Por que, amadas? Porque quando a gente entende, a gente deixa de sofrer, a gente ganha aprendizado. E a gente pode se relacionar de uma forma muito mais saudável, só que em primeiro lugar é com a gente mesma. Por isso que eu criei esse canal, tá? Porque eu tinha esse pensamento, eu tinha essa crença também, porque eu vivi 2 casamentos que teve traição e tudo mais, teve mentira. Então, eu tinha todos os motivos para mim ser uma mulher revoltada e não querer me envolver nunca mais com homem nenhum. Só que eu quis ir atrás para descobrir por que que eu atraía esse tipo de homem. Porque sim, mulheres, a gente é que atrai esse tipo de homem. Então, antes de querer achar que todos eles são canalha e não prestam, a pergunta é, por que que eu atraio uma pessoa assim, tá? E tem vídeo aqui no canal falando sobre este assunto e hoje eu não vou nem falar por que que a gente atrai. Eu vou falar voltado para essa situação de todos da família se comportarem dessa maneira. Porque se você está vivendo um relacionamento hoje, tá? Onde você não foi traída, por exemplo, mas você sabe que na família deles tem algum homem que trai. Então, você já pode começar a observar, entender, percebe? Porque quando a gente busca entender o porquê de determinados comportamentos, as coisas vão ficando mais leves e a gente consegue ganhar autoconhecimento com isso, né? Consegue ganhar entendimento e quando você for conversar com uma pessoa, é muito natural que você vai querer saber da história dela. Sabendo a história dela, dá para você saber onde que você vai estar, como é que chama? Amarrando o seu bode, é isso? Você vai saber onde você tá amarrando o seu burro diante da relação, sabe? Então, amadas, presta atenção, tá? Que quando eu vou tratar de algum assunto que envolve, assim, repetições, dando esse exemplo, né? De que, ele me traiu, os irmãos traem, todo mundo na família trai. Então, vamos olhar nisso como um todo, tá? Em vez de ficar só nessa dor aí de trair ou é canalha. Vamos olhar como um todo. É bem evidente que quando acontece isso, já está tendo uma repetição de padrão, de comportamento dentro da família. E eu sempre dou de exemplo a minha própria família, né? Que teve separações dos meus avós, dos meus pais e eu me separei 2 vezes. Então tá acontecendo uma repetição. E a Simone aqui quis descobrir por que que tudo isso surgia. Por que que eu quis descobrir? Porque eu tenho filhos. Então eu pensei, poxa, meus avós já aconteceu, meus pais já aconteceram, eu aconteceu 2 vezes. Eu tenho 3 filhos. Vou deixar continuando? Porque isso causa sofrimento cada vez que acontece uma separação. A não ser se os dois decidem, não dá certo, tá bom, mas quando um quer separar e o outro não quer, esse um vai ficar sofrendo. Então, ainda se tem filho junto, esse um tá sofrendo e os filhos estão sofrendo também. Então, não é uma coisa harmoniosa dentro de uma família. Então, eu quis descobrir e cheguei nessa resposta. Então, amadas, quando acontece isso de traição, também tem explicação. Também. Então, se o marido traiu, os irmãos traíram, o pai traiu, é um padrão de comportamento que está acontecendo. E isso tem muito nas constelações familiares, explicam, eu não sou consteladora, mas eu sou a curiosa da constelação, porque eu fui pesquisar tudo isso daí para chegar nas minhas conclusões, mas isso não é invenção minha, tá? Vocês podem pesquisar aí na internet, que fala muita coisa sobre constelação familiar, vem de Bert Hellinger e assim, faz tudo sentido de acordo com a lei universal, você acreditando ou você não acreditando, as coisas acontecem, tá? Vocês devem assistir novela, né? Ou pelo menos algumas assistem, ou em alguma época já assistiram. Essas novelas de época, né? Que passam em 1900 ou 1800 e lá vai alguma coisa. Vocês perceberam que naquela época bem antiga, nas famílias era muito natural o homem ter a esposa e a esposa tinha que ser submissa a ele, mas ele saía com outras mulheres, tinha amantes, tinha outras famílias, isso aí acontecia muito. E me parece até que o homem, para provar que era homem mesmo, tinha que se relacionar com outras mulheres. Então vocês imaginem que isso
na ficção, na novela, retrata a vida real que aconteceu um dia, tá? E se isso aconteceu em 1800 e alguma coisa, essas pessoas, olhando para a gente, são nossos antepassados, né? Porque nós não somos seres surgidos do nada, ok? Então, assim, tem a gente, os nossos pais, nossos avós, bisavós, tataravós e assim vai, até chegar nessa época dos 1800 e alguma coisa, e assim por diante, tá? Aí você imagina o filho desse casal que já traz essa informação do pai ensinando para ele que ele tem que ser homem, que tem que sair com não sei quantas meninas, que tem que ir para bordel, para puteiro, sei lá que raio de nome que é. Então, desde aquela época, os homens já são influenciados a ser dessa maneira. Hoje os tempos são outros, é óbvio, só que de geração para geração vai se repetindo o mesmo padrão de comportamento. Tá? Então, você imagina dentro de uma casa, o filho que vê o pai saindo com outra mulher, ou que tem outra família, ou o pai que vai ensinando ele a ser desse jeito. Então, isso tem muito mais a ver com a educação que a criança recebe e também inconscientemente isso acontece porque se de geração para geração vai acontecendo, pela lei da ordem universal, a gente vai fazendo a mesma coisa também, mesmo que a gente não queira. Porque eu já ouvi várias histórias, inclusive, de homens falando que trai, mas se arrepende no mesmo momento de que está ali. Que é levado por uma força maior, às vezes não quer nem fazer isso e acaba fazendo. E isso acontece por quê? Porque inconscientemente a gente está naquela mesma vibração familiar que nos leva a fazer aquilo ali. Essa questão toda que eu estou falando de família, tá? Do homem fazer às vezes por não que, às vezes ele não quer fazer, tá? Mas uma força maior dentro dele faz ele ficar cego de razão e vai e faz e se arrepende. Não queria estar fazendo aquilo. Né? Eu acho que esse tipo até de comportamento de homem é aqueles que leva a ficar desesperado quando a mulher descobre e promete mundos e fundos aí que se arrepende, explica tudo isso, eu não sei porquê, mas quando eu vejo eu já tô lá fazendo e depois eu me arrependo, tudo. Essas coisas acontecem e muito, tá? O que é que acontece? Inconscientemente a gente vem de um grupo familiar, né? Não, o grupo familiar não é inconsciente, né? A gente tá num grupo familiar, que é essa história que eu dei de exemplo, né? A nossa árvore da família, né? Desde lá dos primeiros, aí veio vindo, né? Até chegar tataravó, bisavó, avô, pai, até ser a gente. Então, se vocês verem, vai se formando uma árvore. Isso aí é um grupo de família, né? E se desde lá do último eles fazem esse tipo de coisa, de trair, de estar com outras mulheres, tudo, os que vão vindo depois vão fazendo também para respeitar essa ordem, esse grupo familiar. Entende? Porque se você não respeita este grupo, você se sente rejeitado a ele. É nessa parte assim que a constelação familiar ela explica assim nos mínimos detalhes como que isso funciona, tá? Mas o que eu quero trazer para vocês é que tem uma explicação tudo isso. Tá? Ah, então você está querendo dizer que coitadinho dos homens que fazem isso? Não, não é coitadinho. Lógico que não, porque eu sempre falo que traição não tem justificativa nenhuma. Só que um homem também, se isso está incomodando ele de ser dessa maneira, porque ele está perdendo o amor da vida dele, está perdendo a família, o que ele tem que fazer? Buscar ajuda. E essa ajuda só se consegue como? Fazendo terapia. Precisa buscar ajuda. Para entender por que isso acontece, porque tem como sair dessa situação. Né? Isso é mais fácil do que a gente imagina, só que tem que buscar terapia para conseguir sair. Então, amadas, o que eu estou falando aqui não é nenhuma justificativa para o ato deles, é para fazer vocês entenderem o que acontece para levar eles a terem esse tipo de comportamento. Tá? Então, se ele foi criado de uma forma que homem tem que ser assim mesmo, é assim que ele vai ser.
Poxa, eu via meu avô traindo a minha avó, depois meu pai traiu a minha mãe, se separaram. Para ele é normal isso. Para ele, homem tem que ser desse jeito, porque ele foi criado a ser desse jeito, tá? Agora, o homem que, mesmo a família sendo desse jeito, ele acaba sendo, mas isso para ele é inadmissível, ele não aceita, aí esse tipo de homem, ele vai buscar ajuda e ele vai conseguir sair dessa situação. Ele vai conseguir sair. Só que ele precisa buscar ajuda, porque sozinho a gente não consegue ir para lugar nenhum. Então, é para vocês entenderem, e vocês com esse entendimento que eu estou falando agora, vai ficar muito mais fácil, muito mais claro. Olha que legal o conhecimento que você vai adquirindo, e você sai, vai para um barzinho, vai para uma balada, conhece alguém e começa, em primeiro lugar, conversando com essa pessoa, vasculha a vida dela. A não ser se você tá assim, tranquila, eu já só tô a fim de beijar na boca, tô com vontade de sair, tudo tá sossegada, beleza. Agora, se você tá a fim de ter um relacionamento sério, amada, conhece o cara primeiro, vasculha a história dele, entenda por que que ele se divorciou, por que que ele se separou, descubra se teve traição na vida dele, pergunta como é que é, como é que é os homens da sua família, nananã. Vai, sabe, numa conversa descontraída, entendeu? Você não tá fazendo uma entrevista com ele, uma conversa descontraída. Você precisa ter essas informações antes de se envolver. Porque se o cara tiver todo esse histórico na família dele, e ele é uma pessoa maravilhosa, um gato, tudo, todas as qualidades que você gostaria de ver num homem, precisa ver até que ponto isso para ele também é claro, né? Descobrir se ele era uma pessoa infiel nos relacionamentos dele, entendeu? Se isso incomodava ele, o que ele fez para mudar. Tem como a gente fazer isso antes de se meter num relacionamento que vai trazer complicações. E olha, eu te digo mais, tá? Você vai atrair aquilo que você está vibrando. Isso é fato, tá? Você acredite, você não acredite, é isso. Então, se você acreditar que todo homem é canalha, você só vai atrair para sua vida homem canalha, tá? Pode fazer uma retrospectiva da sua vida aí e olhar os seus relacionamentos passados. Você só vai atrair o mesmo perfil de homem, enquanto você não aprendeu o que você precisa aprender. Por isso que a gente atrai as pessoas. É para aprender alguma coisa. Agora, se você buscar autoconhecimento, se você buscar elevar a sua autoestima e você começar a entender essas questões, não só aquilo que você está vendo, toda essa família aqui, os homens são canalhas, inclusive o meu marido que me traiu. Se você quiser ficar só com essa visualização, ok, a escolha é sua. Agora, se você quer se conhecer de verdade, quer se tornar uma mulher mais top do que você já é, quer melhorar a sua autoestima, quer entender o que vem por trás desses comportamentos aí para você não atrair mais esse tipo de coisa para você, aí você vem comigo. É só assistir meus vídeos, me acompanhar, porque eu vou falando de tudo isso, amadas. Eu tô aqui para compartilhar tudo que eu venho aprendendo. E tá dando muito resultado, porque eu recebo muitas mensagens de mulheres que tá ajudando elas pra caramba. Tudo isso que eu venho fazendo aqui. Então, amadas, espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem dar mais sugestões de vídeos, escreva nos comentários. Um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!